Olá, graça e paz. Essa é a 99ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. De agora em diante, na maior parte das semanas, nós teremos leituras mais curtas, né? As cartas mais curtas de Paulo, depois cartas de Pedro e João. Então, leremos mais de uma carta em uma só semana. Nessa semana, leremos 3 delas, Gálatas, Efésios e Filipenses. Começando então com Gálatas, o capítulo 1 começa com a saudação de Paulo, depois o testemunho pessoal dele de abandono da lei como judeu, para a graça como um cristão, e demonstrando no capítulo 2 que ou é a lei ou a graça, não há mediação, né? Não há meio termo entre essas duas verdades. No capítulo 3 ele fala da promessa graciosa que foi dada a Abraão antes da lei, né? Então ele recebeu a promessa da graça antes da lei chegar, e também fala que a lei serve para condenar o pecado e nos conduzir a Cristo, e não para nos salvar. No capítulo 4, ele fala que Cristo nos liberta da servidão à lei, nos fazendo filhos de Deus pela graça. E diz também que preferir seguir a lei mosaica é como preferir ser filho de Agar com Abraão e não de Sara com Abraão. Ele faz essa analogia, essa comparação, mostrando que de Abraão podem sair filhos da promessa e filhos que são rejeitados. Né? No capítulo 5, ele mostra que é ou a lei ou a graça, novamente, e fala que viver pela graça não significa viver de modo iníquo, pois o Espírito Santo produz o seu fruto naqueles que creem. No capítulo 6, ele faz recomendações de fazer o bem uns aos outros e termina dizendo: não se deixem levar pelos judaizantes, e uma bênção final. Na carta aos Efésios, nós também começamos com uma saudação, capítulo 1, né? Um louvor a Deus pelo seu plano eterno de salvação dos pecadores, e uma oração para que os leitores pudessem compreender e crer de maneira firme nessa mensagem. No capítulo 2, a obra de salvação dos pecadores é pela fé, logo judeus e gentios estão unidos pela graça como um só povo. No capítulo 3, ele fala da revelação que ele recebeu de que os gentios e os judeus são um só povo, e ora para que os leitores possam compreender isso também. No capítulo 4, ele fala da unidade da fé e do serviço mútuo entre os cristãos. Depois do capítulo 5 até o 6, ele faz uma série de exortações à santificação. Santificação das palavras, santificação se separando das imoralidades, santificação no relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos, entre servos e senhores, e termina no capítulo 6 falando da armadura espiritual e dando uma bênção final. Por fim, a carta aos Filipenses começa também, óbvio, né, como uma saudação e com notícias bem pessoais. Ele fala da evangelização que ele tem feito na prisão, é uma carta que ele escreve de dentro da prisão romana, talvez aquele primeiro aprisionamento dele lá no finalzinho do livro de Atos, né, quando ele está em Roma. Ele também fala da expectativa de soltura, né, ainda no capítulo 1. No capítulo 2, ele faz uma exortação para que os irmãos sejam perseverantes na tribulação, unidos na obra e humildes como o nosso Senhor, que abriu mão de toda a sua posição ali, né, de glória divina, para encarnar num servo. Né? Ele ainda dá mais notícias pessoais, fala do envio de Timóteo e de Epafrodito, né? Timóteo é seu colaborador, Epafrodito talvez tenha sido um oficial, quem sabe um presbítero lá da igreja de Filipos, né? Que tinha vindo até ele com uma doação, tinha permanecido com ele para servi-lo e agora estava voltando junto com Timóteo para a igreja lá para rever os seus irmãos. No capítulo 3, ele dá uma advertência contra os judaizantes, fala depois, de modo muito pessoal, de novo, do abandono das obras da lei em favor da graça, né, contando a sua própria história de recusar aquela religiosidade judaica para abraçar a Cristo. No capítulo 4, ele faz exortações para que os irmãos vivam a vida cristã em paz uns com os outros. Fala da sua gratidão pelos donativos enviados por meio de Epafrodito tempos antes e termina com uma bênção final. Então são as 3 cartas e alguns destaques para cada uma delas. Para a carta aos Gálatas, assim como vimos lá na carta aos Coríntios, a gente percebe que havia crescido ali, surgido ali na igreja dos Gálatas, uma nova liderança, depois da saída de Paulo, que tentava minar a influência do apóstolo sobre aqueles crentes, sobre aquela igreja.
Só que lá, na carta aos Coríntios, ele expressa muito da sua tristeza por ver os irmãos se afastando da sua zona de influência. Aqui não, aqui ele expressa ira mesmo, indignação, né? Tá doido da vida, não em causa própria, né? Mas pela causa do evangelho e pela própria vida espiritual, pela saúde espiritual daquela igreja, né? Por quê? Porque aqui não é apenas uma divergência pessoal, né, de pessoas falando mal dele, aqui é uma divergência doutrinária. Aqueles novos líderes estavam dizendo que para participarem da igreja, os gentios que compunham aquela igreja deveriam guardar a lei de Moisés, especialmente a circuncisão e o sábado, e provavelmente as festividades judaicas também mais importantes, né? Festa Pentecostes, tabernáculos, aquelas festas que eles tinham. Então Paulo afirma, qualquer acréscimo à obra de Cristo, que é recebida pela fé, né? Qualquer acréscimo é outro evangelho, é decair da graça, é desligar-se de Cristo. Não tem meio termo. Ou você crê e pela fé somente recebe a graça, ou você está debaixo da lei e, portanto, você descaiu da graça, se desligou de Cristo e está crendo no evangelho falso. Não tem meio termo. Não dá para misturar um pouquinho só de obras na graça. Só que aí, por conta dessa ênfase dele, ele tem que fazer uma defesa de uma ética cristã, porque qual que é a ideia, né? Se a lei é completamente dispensável, então a gente pode viver de qualquer jeito, é isso que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o cristão vive de qualquer jeito, vive de maneira ímpia, né? Transgredindo a lei? Ele diz, não, de modo nenhum. A rejeição da lei como fonte de salvação não significa uma vida desregrada, uma vida imoral, porque a mesma graça que salva também santifica, certo? Nós somos salvos pela graça, e essa graça nos dá o Espírito de Cristo, que é o Espírito de santificação. Portanto, as duas coisas andam juntas. Nenhum predestinado deixa de santificar-se, porque a graça que salva também santifica. É o Espírito que produz as virtudes de Cristo naqueles que estão em Cristo. E isso é muito mais profundo do que simplesmente cumprir uma série de regras, né? Mesmo que essas regras estejam corretas, é muito mais profundo quando o Espírito produz essa retidão dentro de nós do que simplesmente a gente ler uma regra e tentar cumpri-la, né? Essa é a mensagem principal aos Gálatas. Destaque aos Efésios, né, na carta aos Efésios. Em primeiro lugar, a gente percebe o clima da carta, né? Sem problemas locais, como como em Corinto e na Galácia, né? Problemas específicos. Paulo consegue ser mais teólogo, né? Ele é menos pastor nessa carta e mais teólogo. Ou seja, ele faz uma exposição mais sistemática da doutrina, uma exposição da ética cristã. Então ele dá nessa carta uma aula maravilhosa sobre a predestinação, que ele diz que foi antes da fundação do mundo, né? Ele fala sobre a salvação pela graça para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Então, é maravilhosa essa primeira parte da carta, né? Capítulo 1, 2. E também quando ele fala, na segunda metade da carta, uma aula maravilhosa sobre santificação. Então ele dá uma aula sobre teologia, né? E depois ele dá uma aula sobre teologia prática, ou seja, como essa graça vai transformando os relacionamentos na igreja, na família, no trabalho, né? Em todo lugar a igreja a graça vai santificando esses cristãos que foram predestinados. Destaques aos Filipenses, na carta aos Filipenses. Essa é uma carta muito pessoal. Paulo fala ali, né, como quem trata com amigos, né, manda notícias e tudo mais. E tem uma carta muito pessoal. Mas dentro desse âmbito pastoral, de amizade, de relacionamento, ele dá uma aula sobre a encarnação do Filho de Deus, né? Alguns autores vão até encontrar ali no capítulo 2, né, versículo 5 em diante, um ritmo nas palavras que dão a entender que aquilo é um hino. Talvez tenha sido um hino. Talvez Paulo até estivesse citando um hino do próprio Paulo, um hino que a igreja já conhecia, não sabemos. Mas alguns estudiosos dizem que ali tem um ritmo nas palavras ali que sugere uma música, né? Mas enfim, ele dá uma aula sobre a encarnação do Filho de Deus, mas aí que está interessante, né? O objetivo dele é muito pastoral e prático. Ele está querendo tirar da encarnação de Cristo uma lição sobre a importância da humildade e da mansidão nos relacionamentos, né? Então, no capítulo 2, né? Então é uma doutrina elevadíssima ali, tal, teologia pura,
Mas, na verdade, o objetivo dele é, irmãos, sejam humildes como o Senhor Jesus também o foi. E um último destaque na carta aos Filipenses, né, com a carta mais curta já, 4 capítulos apenas, como é forte, como é impactante uma exortação dizendo alegrem-se quando ela vem de alguém que está preso injustamente. É ou não é? Se tivesse tudo bem para Paulo, ele dissesse assim, irmãos, fiquem alegres, a gente ia receber essa exortação de um jeito. Mas alguém que está preso injustamente, e aí de dentro da prisão ele diz para nós que estamos fora, meus irmãos, se alegrem. A gente fica pensando, né? Que situação você usaria como justificativa para não ter motivo de se alegrar no Senhor? O apóstolo está preso e manda você se alegrar. Qual situação você poderia dizer assim, não, mas você não sabe o que eu estou passando, Paulo. Você só está preso, eu estou bem pior, né? É difícil, né? Difícil. Então que nós possamos nos alegrar no Senhor. Até a próxima semana. Boa leitura.